Renato Gaúcho, para mim, hoje no Brasil não tem outro nome melhor. É o cara que tem a identificação com o clube, é um cara que sabe o que é Flamengo. Você não precisa dizer no Ninho do Urubu para que lado fica banheiro, para que lado fica o campo. O cara conhece aquilo ali, conhece a nação. E hoje é um treinador preparado para assumir um time do tamanho do Flamengo. O elenco que o Flamengo tem hoje, cara, a gente não pode ter uma espécie de um auxiliar de treinador como é o Domenech. Um cara que é identificado com outro clube. Aí muita gente fala, Rafa, mas é profissional, Rogério Ceni e tal. Mas eu olho pro Rogério Ceni e vejo São Paulo. É verdade. Eu nasci em 1980, então eu olho pro Renato, eu lembro daquela arrancada contra o Atlético Mineiro na semifinal em 87. Ele é o cara que é a cara do Flamengo. O Gabigol já se identificou com o cara. Eu não acho o Renato a cara do Flamengo. Eu acho o Renato a cara do Rio. Do Rio. Porque eu tenho uma memória muito forte do Renato no Fluminense, por exemplo. Gol de barriga? O Renato jogou no Botafogo, 92. Perdeu pra gente. Perdeu pra gente. Então, assim, o Renato tem a cara do... É o gaúcho carioca, né? Nesse sentido. E uma identificação muito forte com o Flamengo. Se você tem algo que seja a cara do Rio, automaticamente o Flamengo tá ali, né? Porque o Rio e Flamengo se confundem, né? Então, mas é diferente de um Adriano Imperador, que só tem identificação com o Flamengo. E, pô, o Renato, ele foi ídolo em todos esses que ele passou. Eu não lembro se ele jogou no Vasco. Não, acho que não jogou no Vasco. Ele foi treinador do Vasco, né? Eu acho que... Eu só não tenho essa lembrança se ele jogou como atleta no Vasco. Agora, no Fluminense ele foi ídolo, no Flamengo ele foi ídolo, no Botafogo ele foi ídolo. Foi grande ídolo do Grêmio também. Grande ídolo do Grêmio. É campeão mundial, inclusive, pelo Grêmio. Mas quando eu digo isso, por exemplo, essa semana eu estava assistindo vocês no programa no Faustão. Show, arrebentaram lá, foi o início de tudo. Só que hoje vocês são da Praça Nossa. Questão de identificação. Sim, o Renato Gaúcho pode ter feito gol de cabeça, de perna, barriga, como quiser, que ele não vai apagar o que ele... A identificação. Mas eu ainda tenho uma raiva desse gol de barriga. Isso aí nunca vai passar, né? 95, porque foi ano do centenário, né, cara? Foi foda. Aquele foi foda. A expectativa total. Mas o principal, o que eu quero dizer para vocês, é o feeling. O Renato, quando fala do Fluminense, é um. O Renato, quando fala do Botafogo, é um. Renato, quando fala do Flamengo, ele se arrepia inteiro. Os olhos dele, pô, você vê os olhos do cara brilhar. Questão de identificação, junto com competência que ele tem. Hoje ele tem uma competência. No Brasil, um cara que fica tantos anos à frente de um clube, irmão, como ficou no Grêmio agora há pouco tempo. É um cara que, porra, você pode pegar e projetar alguma coisa com ele para futuro. Então, o Renato Gaúcho é um cara que está chegando no Flamengo, não é um cara para chegar e sair. Ele vai começar um projeto e já começa a trabalhar a base. E o principal, qual é o principal ponto do Renato, Alan? O que ele leva vantagem? Só que o contrato é curto, né? Por causa da presidência. Sim, da presidência. Exato, mas essa aposta minha, não é notícia não, gente. Aposta minha. Landim se reelege. Eu também acho que... Se reelege, entendeu? Quem vai fazer a oposição? Vai ter o Marco Aurélio Assef. Eu já entrevistei todos eles lá. Na minha concepção, Landim é o cara hoje que precisa continuar. Nós ficamos carentes disso que nós estamos vivendo hoje. Quem não viveu a década de 80, hoje vive... Eu até falo, lá em Bento Ribeiro, Jefinho, eu tô andando, falando sozinho, rindo à toa, nego olha pra mim, porra, esse cara, eu sou flamenguista, irmão, me atura. Não importa, o cara que é flamenguista tem que fazer isso. Senão vai passar esse tempo e vai ficar igual a galera da década de 80, lá de 70, pô, eu era feliz e não sabia. Aproveita, irmão, esse mimimi de internet, essa hipocrisia que há, pessoal que quer ganhar dinheiro em cima de Flamengo o tempo inteiro, esse negócio de lado e vai ser Parece feliz. Que é gente que começou a ser flamenguista em 2019 pra cá, pô. Entendeu? Tem que acabar esse negócio, cara. Flamengo, meu irmão, tem que ter personalidade. O teu Flamengo tem todo o direito de opinar, não concordo, concordo. Você não pode jogar contra o teu time. Alan, você queria a saída do Rogério? Num dado momento, eu prefiro muito mais acreditar na competência da gestão de futebol. Agora, que eu queria muito mais o Renato, eu queria, mas eu não queria atrapalhar o ambiente do clube. Você consegue entender? Então, assim, hoje o Renato, para mim, qual é o principal ponto de todos ali, Jefinho? O jogador olha pro Renato, tem respeito. Ele consegue extrair o melhor de cada cara. O garoto da base vai ter mais confiança. Quer fazer uma aposta aqui, hoje aqui no podcast? 3 nomes que eu vou dar aqui que para mim serão destaques do Flamengo daqui por diante. Léo Pereira, Gustavo Henrique e Michael. Não duvido que ele vai resgatar esses caras. Não, Léo Pereira e Gustavo Henrique já estão jogando bem. Ele sabe passar confiança. Hoje o treinador, ele não é só técnico, não. Ele é um coach, cara. Ele é gestor de pessoas. Tem que ter. E se o Flamengo se limitar a um treinador só técnico, desculpa,
nós não temos uma gestão ainda estabelecida ao ponto de contratarmos só um técnico. A gente tem que ter, até eu gravei um vídeo lá, a galera que me acompanha sabe, a gente tem que ter um cara que pega de A a zinco, que veja o tamanho da grama. Mas isso não é muito futebol brasileiro? De ter essa coisa paternal no técnico? Porque o Jorge Jesus também foi isso. Foi. João Santana, que era muito assim também. O João Santana era só o paizão. A questão que se fala muito do Renato, acho que é aí que você está falando, questão tática, isso, aquilo, eu realmente não sei como é que é o trabalho do Renato. Fala que o assistente técnico dele, que é o cara muito top nessa parte tática. Sim. E se você tem alguém que você delegue e faça isso bem, ok, é sua equipe, né, que você tá levando. E eu acho que talvez faltou no Domi, faltou no Rogério, o que o Jesus tinha, que talvez o Renato vai justamente resgatar, é esse bom ambiente no vestiário. Perfeito. É o ambiente... É isso. Não do paizão de passar a cabeça, eu acho que o que dá esporro, que eu acho que o Renato... Jesus dava esporros... méritos na frente de qualquer um, a qualquer hora, né? Então, acho que o Renato ele traz menos esse lado explosivo do que o Jesus tinha, mas essa coisa da brincadeira com o Gabigol, da cumplicidade. E eu acho que no futebol, esses caras, e no Brasil principalmente, precisa bastante, né? E sem contar que eu tô doido para ver o Renato sendo regido pela torcida do Flamengo por trás. Eu acho que é para isso que ele voltou. Né? Sim. E o principal, isso que você falou tudo. Porque o jogador de futebol, meu irmão, com o elenco que o Flamengo tem hoje, o jogador de futebol, ele precisa só de confiança. Se tiver confiança, nós temos o Felipe Luiz, cara. Felipe Luiz é um treinador dentro de campo. Diego Alves é o quê? É um treinador dentro de campo. Diego Ribas é o quê? É um treinador dentro de campo. Nós temos um time, nós somos privilegiados, cara. O Flamengo hoje tem o melhor time, o melhor elenco do Brasil. E a gente, isso que você falou da Flá Mimimi, tem que se ligar nisso, né? Que vai acabar. Os caras estão com 35, 36 anos, meu. É mais 1, 2 anos, no máximo, com esses caras em campo. Qual é a questão hoje? O Renato está já dando confiança para esses caras. É perceptível isso. O Flamengo ficou mais leve porque, com a personalidade do Renato, ele já tira um pouco da responsabilidade da gestão de futebol. Por quê? Ele é o tipo do cara que bate no peito e fala assim, a responsabilidade é minha. Ele não vai depois na imprensa falar, fulano de tal falhou. Não, quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, meu irmão, a culpa é minha. O Renato tem esse perfil. Isso é confortável para o jogador, para o atleta. Quando ele brinca com o Gabigol, se você não está pronto ainda para ver meu DVD, não.